Olá, hoje nós iremos conversar sobre a neurofisiologia dos sentidos. E utilizei para compor essa aula as referências relacionadas ao Tratado de Fisiologia Médica do Guyton e Hall, Fisiologia Humana da Silverthorne e Neurociência do Baer. Então, esses foram os 3 livros que eu utilizei. Então, vocês vão ver figuras desses 3 livros e também conteúdos que estão relacionados em todos os capítulos desses livros relacionados à neurofisiologia dos sentidos. E esses sentidos especiais, até agora a gente já tinha conversado sobre a questão da neurofisiologia somatosensorial. Então, a gente tinha relacionado muito tato, posição, dor e temperatura. Agora a gente vai adentrar aos estímulos ali que estão relacionados aos sentidos especiais, tá? Visão, audição, o equilíbrio, o paladar e o nosso olfato. Vamos entender como que os estímulos ali do meio externo irão ser captados pelos nossos receptores, enviados para o nosso sistema nervoso central e a partir daí interpretados para que tenhamos só então a percepção desse estímulo, tá? E aí, esses sentidos especiais, eles contam com receptores para transformar a informação do ambiente em padrões de potenciais de ação. Essa transformação, como por exemplo, as ondas ali mecânicas, que serão transformadas em potenciais de ação, a gente vai chamar esse processo de transdução. Tá? Em padrões de potenciais de ação que podem ser interpretados pelo encéfalo. Já viemos conversando desde as primeiras aulas de fisiologia relacionada ao sistema nervoso, que acontece esse processo, a comunicação do nosso sistema nervoso, entre o nosso sistema nervoso e as células-alvos, essa comunicação acontece em forma de potenciais de ação, que são gerados a partir da despolarização da célula. O que é essa despolarização da célula? É a modificação da polaridade da célula, que normalmente é negativa, e aí vai acontecer algumas alterações no meio intracelular e essa célula passa a ficar positiva, modificando aí a sua polaridade e então desencadeando o potencial de ação. Esse potencial de ação, ele pode ser responsável por abrir outros canais, por liberar neurotransmissores que então agirão na célula-alvo, fazendo com que essa célula-alvo agora seja despolarizada. Essa despolarização na célula-alvo pode gerar, como acontece na nossa musculatura esquelética, na nossa musculatura lisa, uma contração muscular, ou ainda a produção de determinados hormônios, ou ainda a liberação de algum elemento químico no nosso organismo. Então, os nossos sentidos especiais também não vão fugir à regra. Vão depender do estímulo que irá gerar um potencial receptor, a partir desse potencial receptor, um potencial de ação que será carregado por fibras nervosas até adentrar ao nosso sistema nervoso central. E a partir daí acontecerá a interpretação desse potencial de ação, desse estímulo inicial, e só então teremos a percepção desse estímulo, seja ele um cheiro, o gosto, né? Agora a visão, a nossa audição, a nossa percepção também do equilíbrio. E aí, nós iremos começar a nossa conversa de hoje em relação aos sentidos especiais com a olfação e a gustação, que são 2 formas aí de quimiorrecepção. E isso já informa para vocês que nós teremos como estímulo algum elemento aí químico que irá favorecer a geração do potencial receptor nos nossos receptores celulares. E aí, vamos começar pela olfação. E a olfação, né? A gente tem aqui a nossa cavidade nasal, obviamente, os elementos que vão compor aí as nossas vias olfatórias, eles estão situados na nossa cavidade nasal. E a partir daí, ó, a gente tem aqui nessa região das coanas, tá? Aqui a gente vai ter alguns... Nossa, gente... Neurônios, nossa, não vinha a palavra não. Alguns neurônios aqui na cavidade superior da nosso, teto aqui da nossa cavidade nasal,
estarão presentes os neurônios. Esses neurônios aqui, tá nessa parte superior da concha nasal, vai ser conhecido como esse epitélio olfatório. Nesse epitélio olfatório, nós encontraremos os receptores olfatórios, nós encontraremos as células de sustentação e também células basais. Na nossa cavidade nasal, esses receptores, assim como na nossa gustação, esses receptores, esses neurônios aí, que serão responsáveis pela captação desse estímulo e levá-lo até o nosso sistema nervoso central, eles são um pouquinho diferentes dos outros que a gente vai ver e eles têm a capacidade de renovação. Então, nós teremos células aqui, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Isso. Aqui teremos células, tá? Que elas serão responsáveis por renovar esse epitélio olfatório. E aí, nesse epitélio, né, olfatório, como vocês podem aqui ver, nós teremos os receptores. Esses neurônios aqui serão os neurônios de primeira ordem, que serão os primeiros a receberem aí essa geração do potencial de ação a partir aqui da captação do estímulo pelos receptores dessas células. Esses neurônios, eles são caracterizados como neurônios bipolares. Eles vão atravessar essa lâmina cribriforme e irão terminar aqui no bulbo olfatório. Cuidado para não confundir, tá? O bulbo lá do nosso tronco encefálico com o nosso bulbo olfatório. O bulbo olfatório, ó, está pertinho aqui da nossa cavidade nasal e já em contato com o nosso encéfalo. Então, o caminho que o nosso potencial de ação, nosso estímulo inicial lá na cavidade nasal, a partir da gente sentir algum cheiro, né, algum elemento químico aí está presente no ar e adentrar na nossa cavidade nasal, ele vai seguir o seguinte percurso. Vai aqui né, ligar a esses receptores do epitélio olfatório. Esses neurônios aqui de primeira ordem serão despolarizados. Esse conjunto aqui de neurônios que irão atravessar a nossa lâmina cribriforme, eles vão formar o nosso nervo craniano olfatório. E esse nervo craniano olfatório irá chegar aqui ao nosso bulbo olfatório, fazendo conexões com os neurônios que estão presentes ali. Esses neurônios agora do bulbo, eles formarão o nosso trato olfatório, que irão levar agora a informação até o nosso córtex olfatório. Além disso, além de chegar aqui nesse córtex olfatório, a nossa informação lá inicial, essa despolarização das células, elas também enviarão informações para o nosso córtex cerebral, que a gente consegue aí ter a percepção desse cheiro, e também para o nosso sistema límbico. Por isso que é muito comum nós associarmos algum cheiro a uma lembrança, porque tem essa íntima relação com o nosso sistema límbico. Vamos também conversar que tem uma íntima relação entre os sentidos da olfação com a gustação. Então, tem uma relação íntima entre esses dois sentidos. Então, aqui, né, esse caminho que vai percorrer toda a nossa despolarização celular para que a gente tenha a percepção do cheiro. Mas a gente vai detalhar isso de uma maneira melhor, tá? E aqui, ó, nós temos o nosso neurônio aqui, tá ampliado, isso aqui, ó, a gente vai ver de forma ampliada no slide seguinte. Então, temos aqui, ó, o nosso neurônio de primeira ordem, que irá adentrar lá aos nossos, né, vai atravessar aqui a lâmina cribriforme, irá formar aqui, ó, o nosso primeiro nervo craniano, o nervo olfatório, que irá se encaminhar para o bulbo que está aqui acima dessa lâmina cribriforme. O que a gente tem mais nessa imagem? Nós temos aqui as células de sustentação, temos aqui também, ó, um neurônio olfatório em desenvolvimento, como eu falei para vocês. Esses neurônios aqui, esse epitélio olfatório, ele tem essa capacidade de regeneração. Ainda estão entrando em consenso de como que acontece esse desenvolvimento, e esse neurônio ele percorre o mesmo caminho dos demais. Então, não se sabe ao certo como é que ele faz, como é que ele consegue
se desenvolver e seguir esse mesmo caminho dos neurônios olfatórios. Temos aqui a glândula olfatória de Bowman, que produz aqui um muco, tá? Porque quando quando o elemento químico entra na nossa cavidade nasal, ele vai vai embebedar ali nessa glândula, nessa substância que é produzida pela glândula, e aí, esse muco que é produzido pela glândula, e aí, ao adentrar a esse muco, esses elementos químicos, eles vão se ligar aos receptores presentes aqui no nosso epitélio olfatório, tá? Nesses cílios aqui. Então, na parte mais distal, nós temos os receptores e os elementos químicos se ligam a esses receptores, gerando um potencial receptor que irá, então, se o estímulo for forte o suficiente, gerará um potencial de ação que será enviado até o nosso bulbo olfatório. Então, essas células de sustentação aqui, elas também servem para revestimento, sustentação, alimentação e também aqui o isolamento, tá? Então, vamos seguir aqui um pouquinho mais. Nós vamos ter aqui as glândulas olfatórias, como eu falei para vocês, que são responsáveis aqui pela produção desse muco. O muco vai ajudar a umedecer e também os elementos químicos que adentrarem na nossa cavidade nasal serão aqui dissolvidos para que possam, então, se ligar aos receptores presentes aqui no nosso epitélio da cavidade nasal. Então, vai lá. Então, a gente viu um pouquinho aqui da anatomia funcional da nossa cavidade nasal. E aí, o que vai acontecer aqui? Nós temos o elemento sendo dissolvido, o elemento químico presente aí, né? Nos odores, vão se dissolver aqui e vão se ligar nos receptores presentes aqui no epitélio da cavidade nasal, nesse epitélio olfatório. Vai gerar uma despolarização desse neurônio, e aí a gente precisa entender que é esse o processo de transdução. Como que acontece essa despolarização nesse neurônio de primeira ordem? Então, vamos aqui para essa imagem, o que acontece, né? Então, a gente tem o odor entrando na nossa cavidade nasal e esse elemento químico lá ligado aqui aos nossos receptores, tá? Vai gerar um potencial receptor aqui que irá finalmente adentrar e finalizará com a despolarização dessa célula, gerando aí um potencial de ação. Então, a gente tem aqui, ó, o mecanismo de transdução em células receptoras olfatórias de vertebrados. Então, vai mostrar aqui um único cílio de uma célula olfatória, da sinalização da transdução olfatória, que ele contém a célula Golgi, que é uma forma especial de proteína G, encontrada apenas em células dos receptores olfatórios. Então, nós temos aqui, ó, o elemento, ó, as células odoríferas, né, as moléculas ali odoríferas dos elementos químicos, adentrando na cavidade nasal. Vamos pensar que isso aqui, ó, é um cíliozinho aqui final e aqui numa situação aumentada. Então, esse cílio, a sua parte aqui, ó, mais distal, nós encontraremos receptores para esses elementos químicos presentes nos odores que adentram a nossa cavidade nasal. Então, nós vamos ter essas moléculas aqui se ligando a esses receptores. Esses receptores aqui possuem aqui, ó, a proteína G-Golgi, tá? Ou a proteína aqui Golgi. Quando esses elementos químicos, essas moléculas, elas se ligam, essa proteína G aqui vai liberar a adenilauciclase, que irá formar aqui o AMP cíclico. Quando é formado uma quantidade grande intracelular desse AMP cíclico, vai fazer com que sejam abertos os canais de cálcio e sódio. E irá começar a adentrar cálcio e sódio nessa célula, porque vai adentrar pelo gradiente de concentração. Temos uma quantidade maior de sódio e cálcio no meio extracelular. Então, se tem um canal iônico aberto,
O cálcio e sódio que está em grande quantidade no meio extracelular, ele vai para o meio intracelular, tornando essa célula mais positiva ou menos negativa. E aí o que vai acontecer, tá? Essa quantidade de cálcio aumentada também no meio intracelular vai poder também abrir os canais aqui de cloreto e vai liberar cloreto, fazendo com que essa célula também fique menos negativa e despolarizando a nossa membrana. Tudo bem? A nossa célula, na verdade. Então, é dessa forma que acontece a transdução do sinal olfatório. Um elemento químico, né, através lá do odor. O odor entra na nossa cavidade nasal. As moléculas químicas presentes nesses odores, elas irão se dissolver no muco, que é produzido lá pelas nossas glândulas de Bowman, presentes no epitélio olfatório. Quando ele se dissolve lá, ele vai se ligar aos receptores presentes nos nossos neurônios de primeira ordem, que estão lá no epitélio olfatório. Essas moléculas, ao se ligarem aos receptores, vão ativar a proteína GOLF. Essa proteína GOLF irá facilitar a produção de AMP cíclico intracelularmente. Aumentando a quantidade do AMP cíclico no meio intracelular, fará com que canais de cálcio e sódio sejam abertos. E irá vir do meio externo cálcio e sódio, tornando essa célula mais o quê? Positiva. E essa célula mais positiva, ela vai facilitar a geração do potencial de ação. Esses cálcios presentes também no meio intracelular vai facilitar a saída de cloreto, tornando a célula ainda mais positiva. Tudo bem até aí? Então, é dessa forma que vai acontecer a despolarização do nosso neurônio de primeira ordem, que irá agora levar a informação para o nosso bulbo olfatório. Do bulbo olfatório, através do nosso trato olfatório, será enviado até o nosso encéfalo, na região do córtex olfatório, responsável por interpretar esse sinal. Luciana, tá, mas você explicou que a molécula se liga nos receptores e aí acontece a despolarização da nossa célula. Mas como é que o meu cérebro entende o que é um cheiro de café, o que é um cheiro de uma flor, o que é um odor ruim, né? Como que ele vai interpretar esses sinais? Então, alguns estudos trazem que alguns receptores aqui, ó, são mais sensíveis a determinadas substâncias, a determinados elementos químicos. Se a gente olhar aqui, ó, nós temos a célula verde, a azul e a vermelhinha. E nós temos aqui, ó, o elemento cítrico, floral, hortelã e amêndoa. A gente pode perceber aqui nesse gráfico que o cítrico, né, essas células aqui em verde, o receptor 1, parece ser bastante sensível ao odor cítrico. Já não é tanto aqui o receptor 2 e o 3 praticamente não é sensível, né? Como se ligasse lá e não acontecesse nenhuma despolarização, nenhum potencial receptor ali, porque aquele receptor é como se fosse realmente uma chave fechadura. Então, eu tenho determinados odores que irão se ligar ao receptor e irá produzir um potencial receptor. E outros aos quais esses receptores eles não serão sensíveis. Se eles não são sensíveis, eles não vão gerar um potencial receptor que também não irá caminhar para a geração de um potencial de ação. Então, nós temos aqui receptores que têm uma especificidade maior para determinados odores. Então, assim como a gente viu lá que em determinadas angulações eu tenho receptores específicos da minha articulação sendo sensibilizados e assim o meu córtex pode entender, pode interpretar em qual angulação está, aqui da mesma forma, só que com elementos químicos relacionados a odores. Então, a gente tem aqui células específicas sendo sensibilizadas. Então, o córtex
pensa aqui, ó, peraí, foi esse aqui, né? Foi o receptor 1 que foi sensibilizado. Então, a gente tem aqui uma possibilidade de ser esses 3 aqui. Mas ele foi bastante sensibilizado, então pode ser que seja o cítrico. Então, inicialmente, nós já temos que os receptores são sensíveis a determinados odores. Aí a gente caminha mais um pouquinho e parece que, além de termos receptores específicos que se despolarizam para elementos químicos específicos, no nosso bulbo olfatório também parece ter um mapa. E esse mapa ali codificado, enviando a informação para o nosso córtex, ele consegue, a partir de então dessas informações, fazer a interpretação e nos dá a percepção do cheiro adequado, tá? Se a gente for ver aqui, ó, nós temos um mapeamento específico de neurônios receptores olfatórios no glomérulo aqui do bulbo olfatório, onde cada glomérulo recebe sinais apenas de células receptoras olfatórias expressando um tipo particular de gene para uma proteína receptora. As células receptoras expressando um determinado gene estão representadas por cores diferentes. Então, é como se cada verdinho desse aqui, ó, cada receptor desse, é como se ele fosse uma letra. E aqui no bulbo, essas letras juntas formam uma palavra. Opa, o córtex está entendendo que cada letra ali está se juntando e formando aquela palavra. Então, ele interpreta lá como café, interpreta como um perfume floral, interpreta como um cozido da nossa mãe sendo preparado, tá? Então, a gente tem não só células lá na nossa já cavidade nasal, sendo sensibilizadas de forma diferente conforme o odor que adentra nessa cavidade, como também nós temos uma espécie de mapa que codifica esses receptores que foram sensibilizados lá na nossa cavidade nasal. E é a partir disso que o córtex interpreta e nos dá a percepção do cheiro, tá? E aí algumas correlações clínicas, né? Algumas lesões aqui nessa cavidade que lesione lá a nossa lâmina cribriforme pode alterar os nossos neurônios lá e aí nos dá uma interpretação inadequada. Aí a gente tem aqui, ó, a anosmia, né, que é essa falta de percepção do cheiro. Pode ser gerado por traumas cranianos, com fraturas da lâmina crivosa do etimoide, tumores também na goteira olfatória, que a gente viu que está bem pertinho aqui, ó, nós temos aqui, né, cavidade bucal, sendo a língua aqui, nós temos aqui, ó, nosso nariz, né, cavidade nasal, e ficaria aqui bem pertinho, ó, o nosso bulbo olfatório, podendo aqui estar lesionado. E resfriados também. Os resfriados, a gente só dá valor aí quando a gente está sem a utilização adequada ou sem um funcionamento adequado do nosso organismo. Então, com resfriados, a gente também tem uma dificuldade em perceber os cheiros que adentram a cavidade nasal. E já que estamos falando em resfriado, e eu comecei a nossa aula falando que existe uma íntima relação entre os sentidos da olfação e da gustação, a gente adentra agora no nosso segundo sentido especial, que é a gustação, que também trabalha aí com os elementos químicos para poder gerar um potencial receptor que irá fazer com que o nosso sistema nervoso central nos dê a percepção do sabor. E existe essa íntima relação. Quando a gente está resfriado, tem uma dificuldade maior para perceber o gosto dos alimentos, né? Porque parece existir uma correlação aí entre o gosto e também o cheiro que entra na minha cavidade nasal. E sem essas duas correlações, fica um pouco mais difícil interpretar qual que é o alimento que está na minha boca, né?
quem gosta de ver MasterChef, aí de vez em quando eles fazem umas provas, né, onde eles vedam os olhos do participante e vedam a cavidade nasal, ou seja, não pode, eles diminuem, fica bem reduzida a capacidade de sentir os odores. E aí coloca o alimento na boca e os participantes têm que perceber, né, qual que é o alimento, tem que informar qual que é o alimento. E fica muito mais difícil para o participante entregar essa resposta de forma correta, porque perde aí essa correlação, um dos dois elementos para que o córtex faça a junção e aí consiga interpretar qual que é o alimento. Porque se a gente usa apenas a gustação, a gente consegue identificar que é um alimento ácido, que é um alimento azedo, que é um alimento salgado, mas qual o alimento que a gente está colocando na nossa boca vai também depender desse odor. Vou fazer vou dar um exemplo aqui bem extremo, tá? A gente tem ali a cebola como cítrica e a laranja. Sem a nossa olfação, a gente colocaria na boca e conseguiria identificar que é algo cítrico, mas não conseguiria identificar com certa dificuldade se é uma cebola ou se é um limão. Porque a nossa cavidade, né, nossa cavidade bucal, o nosso sentido da gustação, ele consegue identificar esses 5 aqui, essas 5 qualidades do alimento, que é o azedo, e a gente vai ter aqui ou ácido, tá? Azedo ou ácido, que é representado por uma maior quantidade do H+, o salgado, pela presença aqui aumentada do sódio, o doce, o umami e o amargo estarão representados por uma condição de elementos químicos, e esse umami aqui é o aumento desse glutamato e alguns nucleotídeos, utilizado bastante na indústria de alimentos, para que dê essa qualidade de mais gostoso. Sabe aquele nissin lamen lá, aquele macarrãozinho dos 3 minutos? Tem um excesso desse glutamato, para que a gente sinta esse gostoso e aí seja uma comida muito palatável e tenhamos vontade de continuar comendo e uma dificuldade de parar de comer. Então, a nossa gustação, ela consegue perceber a combinação dessas 5 qualidades, mas tem uma relação íntima com a nossa olfação para identificar qual o alimento específico. E assim como... Nossa, peraí. Opa. Nós teremos aqui na nossa língua, assim como a gente tinha o epitélio olfatório, que era responsável por captar as substâncias químicas presentes ali na nossa cavidade nasal, aqui nós teremos essas papilas gustatórias ou gustativas que terão nessas papilas aqui, ó, esses botões gustatórios ou canais gustatórios, que são os receptores desses elementos químicos que serão despolarizados para que a informação seja enviada até o nosso sistema nervoso central. E aqui a gente tem essas papilas na região da língua, na região da epiglote também. Não precisam decorar qual que é a papila que fica onde, não, tá? Nem qual, porque tem algumas papilas aqui que, assim como o cheiro, alguns botões, na verdade, que adentram aqui essas papilas, né, que compõem essas papilas, que são mais sensíveis a determinados sabores do que a outros. Então, tem uma grande discussão aí na literatura em relação à posição, que a gente sente mais, eu acho que o amargo na ponta no final da língua, o salgado e o doce mais no início da língua. Essa parte vocês não precisam decorar, nem o nome aí das papilas, nem também onde cada qualidade é melhor percebida. Então, o que vai nos interessar em relação à neurofisiologia dos sentidos é o processo de transdução. E isso não tem para onde. Vocês vão ter que aprender como é que acontece o processo da transdução, ou quais os componentes que favorecem essa transdução. Então, nós temos aqui esses canalículos aqui dos nossos botões gustatórios. Também temos células basais, células de sustentação, como eu falei para vocês anteriormente, o nosso epitélio também da nossa cavidade bucal, ele é renovável, assim como o nosso da cavidade nasal.
Então, a gente tem aqui, ó, a condução nervosa, a gente vai ter os receptores aqui na língua, que serão sensibilizados, e aí essa informação será encaminhada lá para a nossa região do bulbo para o tálamo, do tálamo lá para o nosso córtex gustatório. Então, a gente tem aqui, ó, que os 2/3 anteriores da língua são inervados sensitivamente pelo nosso nervo facial, o nervo glossofaríngeo aqui no terço posterior e a região inferior da epiglote e da faringe, nós teremos aqui a presença do nervo vago, todos enviando esse sinal de despolarização a partir da captação do estímulo aqui nesses receptores que estão presentes nas nossas papilas gustativas, especificamente nos botões gustatórios. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês lá da olfação, vocês perceberam que do bulbo olfatório vai direto para o córtex, não passa pelo tálamo. Então, o sentido, a neurofisiologia do sentido da olfação é o único que não vai passar pelo tálamo, tá? Todos os outros, a gente já vem do somatosensorial falando que todos vão lá pelo tálamo, e o tálamo sim distribui para o córtex. No olfato é diferente. O olfato do bulbo olfatório vai direto para a região do córtex olfatório. Aqui, mais uma vez, passando pelo nosso tálamo, ó. Neurônios de primeira ordem sendo despolarizados, enviam para o neurônio de segunda ordem presente aqui no bulbo, do bulbo, terceira ordem lá para o tálamo, e assim chega no nosso córtex gustatório, tá? Também são enviadas fibras nervosas para as nossas fibras colaterais dos núcleos ambíguos e salivatórios, que são responsáveis por esse reflexo de salivação. Mais uma vez, essa íntima associação do olfato com a gustação. A gente não precisa nem colocar muitas vezes o alimento na boca para começar a salivar. Basta sentir o cheiro. E vamos um pouquinho além. Não basta nem sentir o cheiro. Como o cheiro tem uma íntima relação com o nosso sistema límbico, muitas vezes, se a gente lembrar daquela comida gostosa, a gente já tem essa salivação, porque tem uma íntima relação entre os dois sentidos, e a gente já viu na parte de olfatório que existem informações que são enviadas para o nosso sistema límbico, que é responsável ali pelas nossas emoções, por essa questão da nossa memória também. Então, né, eu já falei aqui para vocês que o alimento vai entrar na nossa boca, esse elemento químico vai adentrar nas papilas gustativas, onde estarão presentes os nossos receptores lá nos botões gustatórios. Esses receptores irão ser despolarizados, serão despolarizados, essa despolarização é enviada lá pelo nosso neurônio de primeira ordem para a região inicialmente do bulbo. Então, vamos aqui como é que acontece essa transdução. Como é que esse elemento, adentrando lá nos botões gustativos, conseguem gerar a despolarização, primeiro o potencial receptor e depois a despolarização. Então, nós temos aqui, inicialmente, do sódio, tá? Ou seja, do sabor salgado, quando a gente coloca lá, a qualidade, na verdade, salgada, e aqui do H+, essa qualidade cítrica ou azeda. Então, o Na+, né, o sódio, quando em grande quantidade, aqui na nossa célula, a gente vai ter canais de sódios aqui sensíveis. E esse sódio vai adentrar nos canais lá iônicos. A gente sabe que, a depender da concentração, temos canais que ficam lá disponíveis para a passagem desses elementos. Então, o sódio entrando aqui no meio intracelular, nesse botão gustatório lá, a partir do momento que ele entra lá, o que vai acontecer? Eu tenho uma célula ficando mais positiva. E eu tenho aqui nessa célula, na membrana celular, essa célula está ficando mais positiva, e eu tenho na membrana celular canais que são dependentes de voltagem, ou seja, que se abrem dependendo dessa voltagem no meio intracelular. A célula está ficando mais positiva. Vocês já viram na minha primeira aula lá, né? Não está aqui gravada, mas na primeira aula lá da sala de aula, que quando a gente tem o aumento lá
de sódio no meio intracelular, nós temos em algumas membranas celulares os canais dependentes de voltagem, que quando modifica essa concentração de carga positiva no meio intracelular, eles se abrem. Então, quanto mais sódio se abrem, né, quanto mais canais de sódio se abrem, mais canais de sódio serão abertos devido a essa característica de se abrir conforme a voltagem da célula do meio intracelular vai modificando. Então, eu tenho aqui uma célula ficando mais positiva a partir da entrada de sódio, que vai abrir esses canais aqui dependentes de voltagem. Então, eu tenho sódio entrando, que vai tornar a célula ainda mais positiva. E o que mais? Esse cálcio entrando. E a gente já viu na aula de contração da musculatura esquelética e lisa também. Quando esse cálcio está aqui no meio intracelular, o que ele faz? Ele se liga a essas vesículas que possuem neurotransmissores e fazem com que essas vesículas elas se fundam, eles puxam realmente essas vesículas com neurotransmissores para se fundir com a membrana celular. E aí libera neurotransmissor nessa via aqui, tá? Nós temos aqui, tanto para o gosto salgado quanto para o gosto azedo, o neurotransmissor que será liberado será a serotonina, tá? E aí essa serotonina vai se ligar ao receptor de segunda ordem, que está lá no nosso bulbo olfatório, e irá sofrer agora uma nova despolarização. E aí enviar a informação até o nosso córtex, até o nosso bulbo, né? Eu falei bulbo, gente, pelo amor de Deus, aqui é gustatório. Nós temos aqui, enviando a informação lá para o nosso bulbo, mas do bulbo do tronco encefálico, tá? Então, os botões gustatórios aqui, que serão despolarizados aqui, ó, eles enviarão esses botões aqui que estão sendo despolarizados e enviarão a informação para esse bulbo aqui do nosso tronco encefálico, tá? Desculpa a confusão aí. Eu estava falando em relação ao olfatório. Tudo bem? Então, só recapitulando aqui. Sódio, né, no nosso alimento lá, vamos pensar um biscoito lá, tá? Aquele biscoito vai entrar lá na cavidade oral, a gente vai mastigar, vai ter as células ali sendo embebidas na saliva, vão ser direcionadas para... os elementos químicos vão ser direcionados lá para o nosso botão gustatório. Tem um excesso de sódio, esse sódio vai entrar nesse botão gustatório, nessa célula do botão gustatório, promovendo uma abertura a mais aí dos canais de sódio e cálcio, despolariza a célula. Essa célula vai ter também a liberação de serotonina como neurotransmissor, que irá agora despolarizar a próxima célula, que estará lá na região do bulbo. Tudo bem? Bulbo agora do tronco encefálico. Aqui acontece de forma semelhante. Nós temos um aumento do H+, que vai entrar por esse canal de próton, tornando a célula gustatória mais positiva, que vai favorecer a despolarização dessa célula. Temos canais aqui que são dependentes de voltagem. Quanto mais positiva a célula, mais esses canais serão abertos. Entrará cálcio e sódio, esse cálcio irá favorecer não só a essa célula ficar mais positiva, como também vai favorecer a essas vesículas agora, as vesículas que possuem neurotransmissores se fundirem com a membrana celular e então liberar neurotransmissor nessa fenda sináptica e irá despolarizar o nosso neurônio de segunda ordem. Então, a transdução gustatória, tanto para o elemento salgado quanto para o elemento cítrico ou azedo, acontece de forma semelhante. O elemento químico é que será diferente. No salgado, a gente tem o sódio fazendo essa despolarização da célula, e no azedo ou cítrico, nós teremos o H+, fazendo essa despolarização da célula gustatória, abrindo canais de sódio e o cálcio promovendo a fusão das vesículas com neurotransmissores na nossa membrana da célula gustatória, onde serão, então, liberados neurotransmissores, no caso, a acetilcolina, a serotonina, que irá agora sensibilizar ou despolarizar o nosso neurônio de segunda ordem. Tudo bem? Então, é assim que acontece a transdução dessas duas qualidades. Vamos caminhar mais um pouquinho?
E aí a gente vai ter, das outras qualidades, tá? Que a gente vai ter doce, o amargo e também o umami, a gente vai ter de forma parecida. Onde a gente tem aqui esses receptores gustatórios acoplados à proteína G, que vai ser para o estímulo aqui do amargo, doce e do umami, como eu falei. O elemento aqui químico irá se ligar nesse receptor. Essa célula gustatória agora terá aqui a atuação da fosfolipase C, que irá favorecer a abertura das vesículas lá sarcoplasmáticas que possuem no meio intracelular cálcio. Esse cálcio irá ser liberado para o meio intracelular, fazendo com que essa célula fique o quê? Mais positiva, fazendo com que essa célula despolarize. Nós teremos também canais aqui, ó, dependentes da voltagem. A gente vai ter esse canal iônico fazendo com que o sódio adentre a célula. E nesse caso específico, tá? Nós teremos a liberação do ATP. O ATP que está sendo produzido aqui será liberado como uma espécie de neurotransmissor que irá agora despolarizar esse axônio gustatório, tá? De segunda ordem. Então, elemento químico do amargo, doce e umami sendo ligado ao receptor. O receptor vai favorecer a saída, né, a ativação aqui da fosfolipase. Essa fosfolipase vai abrir esse retículo aqui sarcoplasmático, que a gente sabe que no retículo sarcoplasmático temos a presença aqui do cálcio. Cálcio cai na célula, no meio intracelular. Cálcio aumenta a positividade dessa célula, fazendo com que canais de sódio sejam liberados e aí despolarização da célula. E com a despolarização acontece, o cálcio vai fazer com que abra esses canais e saia ATP, e o ATP que vai funcionar como neurotransmissor aí nessa transdução gustatória e irá então despolarizar o neurônio de segunda ordem. Tudo bem? E aqui a gente tem só o caminho final, tá? Do segmento aqui desse córtex, onde a gente vai ter os nervos aqui, como eu falei, né, cranianos, chegando, saindo lá da nossa língua, né, da inervação da nossa língua e adentrando lá na região do bulbo. E então promovendo a despolarização dos neurônios presentes aqui no bulbo. Do bulbo, esse neurônio, então, irá encaminhar-se até o nosso tálamo e do tálamo para a região do córtex gustatório. Tudo bem? Então, é esse o caminho que acontece a percepção da nossa gustação. E assim como no... Opa, cadê? Ai, não coloquei aqui. Peraí, só um segundinho. Nossa, não coloquei a última figurinha. Mas aqui a gente também tem como se fosse uma espécie de codificação desses sabores que será interpretado pelo nosso cérebro também, pelo nosso córtex encefálico. E correlação clínica importante com o processo do envelhecimento, esses canalículos gustatórios a gente vai perdendo e não serão renovados ao longo da idade. E o que vai acontecer é que os idosos, eles realmente vão ter diminuído essa percepção de sódio, de H+, das qualidades da gustação. Então, você pode ouvir bastante o idoso, a pessoa idosa reclamando que a comida está sem gosto, está sem graça, e você achar, nossa, né, tá reclamando demais, mas não, é fisiológico, vai realmente perdendo essa capacidade de percepção da qualidade dos alimentos. E pode gerar até uma diminuição do apetite aí do idoso, que pode estar relacionada apenas com essa inabilidade que pode acontecer com o processo do envelhecimento, dessa capacidade de interpretação dos sabores. Outra coisa que pode estar associada, além da perda do apetite devido
Imagina, você está comendo só por comer, só para se nutrir, ao invés de estar comendo também por prazer. Outra coisa que pode acontecer é o idoso começar, se ele ainda cozinha, ele começar a exagerar no sal, tá? Exagerar no sódio que vai entrar no corpo para que ele consiga perceber essa qualidade, então ele aumenta, ele acaba trazendo em excesso. Então, são duas coisas que a gente precisa tomar bastante cuidado, quem for aí para a área de cuidados da pessoa idosa ou quem for atender idoso, porque tem essas duas considerações clínicas importantes, onde se o idoso não está comendo, está com perda de apetite, obviamente ele vai perder peso na balança lá, né? Vai perder massa corporal e a gente tem que ficar mais atento se o que ele está perdendo não vai ser só gordura. A gente sabe que a capacidade maior de perda mais fácil ali é músculo. E com o processo do envelhecimento a gente já perde músculo. Imagina ele tá ali não se alimentando de forma adequada e perdendo também esse músculo porque não está nutrindo o corpo. Então é uma consideração muito, muito, muito importante vocês perguntarem como está o apetite desse idoso e se ele está perdendo peso de forma não intencional. É uma bandeira vermelha ali, tá? É importante se esse idoso relatar que ele está diminuindo o apetite, que ele está perdendo peso, porque pode ser alguma alteração apenas no paladar. E outra coisa é ele tá aumentando o excesso, tá colocando em excesso, na verdade, sal nos alimentos ao produzir esse alimento, ao preparar esses alimentos, porque tá perdendo essa capacidade de gustação. Então, se o idoso vai com algum familiar, perguntar quem cozinha para esse idoso, como é que tá, se está aumentando esse sal ali na comida, porque pode ser um esquecimento e esse idoso está colocando mais sal, mais vezes do que seria necessário, ou ainda a gustação. Ele está aumentando o excesso de sal para que ele sinta alguma coisa do alimento, tá? E se ele está esquecendo, aí a gente vai ter aí essa aula Aí é uma conversa para aulas futuras, que a gente tem uma correlação importante aí com essa perda de memória. Não é natural do envelhecimento, é comum, mas não é natural. Tem tratamento e o idoso pode aí estar mais atento à progressão dessa perda da memória. Então, duas considerações importantíssimas aqui para quem for para a área da gerontologia e geriatria. Então, vamos lá. Temos aí um tempinho já de aula. Não faltando 3 sentidos. Então, respirem para que a gente possa ir para... Eu deixei o pior para o final, ó, que é a visão. Tem bastante coisa, mas eu resumi de uma forma aí que vocês vão... 2 capítulos do Guyton, 2 capítulos do Neurociência, em alguns slides, que eu foquei no que vocês precisam realmente, que é entender esse processo da transdução dos sentidos. E a gente vai para o nosso terceiro sentido, que é a audição. Falando demais, a garganta fica seca aqui. Então, vamos lá. Audição. A gente traz primeiro uma parte da anatomia aqui para vocês. A gente tem aqui a orelha, que é essa parte externa aqui, mas a gente vai dividir ouvido ou orelha, tá? Nessa orelha externa, na orelha média e na nossa orelha interna. Então, na nossa orelha externa, o que a gente vai encontrar? Essa orelha externa ela é responsável por captar e canalizar as ondas sonoras, ondas mesmo, né? E aí, a gente vai ter lá a orelha média conduzindo essas vibrações sonoras até a janela do vestíbulo. E, finalmente, a orelha externa que estarão presentes lá. Eu não cortei. Nossa, que péssima imagem. Mas, enfim. Que trarão aqui, que estarão presentes os nossos receptores, os responsáveis realmente por fazer a transdução aí desse sinal, ser gerado agora finalmente como potencial de ação que será encaminhado para o nosso sistema nervoso. Então, vamos aqui seguir, tá? Nós teremos as ondas adentrando aqui a nossa orelha externa, irá encontrar aqui a nossa membrana timpânica, que irá fazer essa vibração na membrana timpânica. Teremos 3 ossículos nessa nossa orelha média, que nós teremos aqui, ó, o martelo, a bigorna e o estribo,
que serão gerados ali também uma tensão, um movimento nesses ossículos e finalmente será gerada uma vibração, movimento também aqui nessa janela oval e dentro aqui nós teremos líquido e esse líquido será movimentado. E aí é que a brincadeira começa, mas vamos aqui. Quando estamos diante, né, de sons altos ou sons muito baixos, temos também reguladores dessa vibração. Imagina se toda onda sonora, imagina vocês lá atrás do trio agora no carnaval, se todo o barulho que entrasse aqui, né, o barulho não, a onda sonora, né, a frequência ali, vocês colocarem uma folha em frente de vocês, todo som gera uma vibração ali mecânica, tá? Uma onda mecânica no ar. É como se ele movimentasse realmente o ar e aí chegasse até essa região aqui da nossa membrana timpânica. Imagine se tivessem ondas aqui bem altas adentrando, e aí o que acontece? Vai movimentar essa membrana timpânica. Só que, ó, nós temos aqui, graças a Deus, esses músculos aqui, ó, o músculo tensor do tímpano e o músculo estapédio, que eles conseguem equilibrar esse movimento que vai ser passado aqui para a nossa orelha média através da vibração da nossa membrana timpânica. Então, é até comum quando vocês estão num ambiente de muito barulho, né, sons muito altos, frequências muito altas, no outro dia acordar como se fosse com um zumbido ali, porque esses músculos estão trabalhando muito, eles estão ali, né, eles, como toda a musculatura, eles acabaram, né, fadigando de tanto que foram utilizados, então leva um tempo para que eles se adaptem novamente, então pode ser que você sinta um zumbido no dia posterior a estar presente em um ambiente com uma onda sonora muito alta, né, e frequências muito altas, de intensidade também muito altas. Então, vamos ver aqui, ó. Nós temos o movimento das ondas sonoras que vão adentrar esse pavilhão e vai gerar uma vibração nessa membrana timpânica. E aí, essa membrana timpânica aqui, ó, vai gerar esse movimento para cá e aí para cá do martelo. Tá? Ó, como se ele fizesse assim, tá? A membrana vai vibrar para cá e vai fazer com que o martelo faça isso. Vai acontecer o que com a bigorna? Ela vai também nesse sentido aqui, tá? O martelo tá vindo, o martelo tá aqui, a bigorna aqui. Então, ele tá fazendo isso aqui, tudo bem? Ó, o martelo tá fazendo isso aqui e a bigorna tá fazendo isso aqui. Só que ela tem esse pezinho aqui e ela, ó, dá uma empurrada nesse estribo. Dá uma empurrada nele. Então, ela faz isso aqui no estribo e o estribo vai movimentar essa janela aqui oval, tá? Do nosso vestíbulo. Aqui, como eu falei para vocês, aqui é esse elemento aqui, só que ele tá esticado, tá? Como se fizesse um corte aqui e ele tá esticado. E aqui nós temos líquido. No meio externo, aqui nesse rosinha, tá? Vai estar presente perilinfa, que é um líquido parecido com o nosso líquido extracelular, que é rico em sódio, é rico em cálcio, é rico em cloreto e é pobre lá em potássio. Já o líquido que fica aqui, ó, nesse ducto coclear, a endolinfa, aí ele é diferente. Esse líquido aqui, ele é rico em potássio, tá? Ao invés de ser rico em sódio, ele é rico em potássio. Então, ele difere um pouquinho do nosso líquido extracelular do organismo. Esse conjunto aqui é como se fosse, pensem num canudo, e esse canudo tem 3 ductos dentro dele. Um canudo dividido em 3 partes e é enrolado, tá? Então, aqui nós vamos ter, ó, a rampa do vestíbulo. Aqui nós teremos o ducto com a presença da endolinfa e aqui nós temos a rampa do tímpano. Aqui a gente vai ter perilinfa e aqui a gente vai ter endolinfa, tá? Perilinfa igual ao nosso líquido extracelular, endolinfa vai ser diferente, vai ser rica em potássio. E aqui, ó,
Aqui nós temos, né? Aqui, deixa eu voltar aqui. Isso aqui, agora desenrolada na próxima imagem. Nós temos aqui, ó, o ducto coclear. Abaixo do ducto coclear, a gente tem uma estrutura muito importante, que é a membrana basilar, tá? Esse aqui mais rosinho, roxinho. Então, ducto coclear e aqui a membrana basilar. Aqui continua com a rampa do vestíbulo e a rampa do tímpano, perilinfa e aqui no meio endolinfa, tudo bem? Esse sáculo aqui vai ser os nossos canais aqui semicirculares, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, que serão, aqui é o sáculo, ó. Eles serão responsáveis pelo nosso equilíbrio, a gente fala já dele, tá? Aqui, ó, que bonitinha a imagem. Como eu falei para vocês, ó, a cóclea aqui é como se ela fosse um ducto, um canudo com 3 ductos dentro dela, tá? E aí a gente vai ter a janela, o vestíbulo, a rampa do vestíbulo do tímpano e o ducto coclear, que está presente a nossa endolinfa. Além disso, ó, e aqui nós temos, se a gente faz um corte, aqui, ó, nessa cóclea, tá? A gente encontra isso aqui. Nós temos aqui, ó, o vestíbulo. Nós temos aqui o tímpano, tá? A rampa do tímpano, a rampa do vestíbulo. E aqui, ó, nesse ducto coclear, nós temos um órgão importante, que é o órgão de Corti, que é onde vai acontecer a nossa primeira transdução. Aqui, ó, são os nervos cocleares que irão se juntar lá com o nosso nervo vestibular e formar o vestíbulo coclear. Então, vamos aproximar aqui um pouquinho mais desse órgão de Corti. Ó, dei um zoom aqui nesse órgão de Corti. Nós temos aqui, ó, a membrana basilar. Aqui vai estar circundando, ó, que é a membrana basilar. Aqui dentro vai estar a perilinfa lá, circundando, né? Rodando, a endolinfa, que é rica em potássio, vai estar circundando aqui, ó. Tá passeando aqui nesse ducto coclear. A membrana basilar, vai ter endolinfa aqui circundando. Aqui nós teremos estereocílios e nós teremos aqui uma membrana tectorial. O que vai acontecer aqui, tá, gente? Deixa eu ver aqui. Ótimo. Então, ó, vamos voltar aqui rapidinho. A onda bateu aqui, né? Entrou aqui na nossa orelha externa, fez a membrana timpânica movimentar. A membrana movimentou o martelo, que movimentou a bigorna, que movimentou o estribo, que movimentou o líquido aqui, ó, presente nessa cavidade, tá? Esse líquido aqui, ó, vai ficar fazendo movimento, vai movimentar aqui dentro, tá? O líquido. E vai movimentar essas estruturas também. Então, quando o líquido movimenta aqui, ó, ele vai movimentar a membrana basilar. Tudo bem? Então, o líquido aqui presente vai movimentar todo o líquido ali, vai movimentar também essa membrana. Então, o movimento das ondas agora do líquido vão movimentar as estruturas dentro da cóclea. Que estruturas são essas que serão movimentadas? Primeiro, eu tenho a membrana basilar sendo movimentada. Essa membrana basilar, né, se bate o som e aí ela faz esse movimento, o que vai fazer aqui? Vai movimentar as estruturas que estão acima dessa membrana basilar, que são essas células ciliadas aqui. Então, essas células ciliadas vão se movimentar conforme o movimento da membrana. Só que essa membrana tectorial aqui, ela não se movimenta, ela é fixa. Então, nós teremos aqui membrana basal se movimentando, que movimenta as células, mas a membrana tectorial é fixa. Então, eu tenho o movimento das células aqui relacionado a os cílios aqui. Os estereocílios dessas células ciliadas irão sofrer o movimento. Vamos aproximar um pouquinho mais. Ó, membrana basal movimentando as células ciliadas, que irão movimentar esses cílios,
mas a membrana tectorial é fixa. Então, o que vai acontecer com esse cílio? Se a membrana vai balançar para cá, esse cílio vai para lá. Se movimenta para cá, o cílio vai vir para cá. Como se ele estivesse preso aqui, movimentando nesse sentido, tá? Então, as células ciliadas presentes lá no ducto coclear vão se movimentar junto com a membrana basilar que se movimentou por causa da onda, né, que entrou lá na nossa cavidade, ainda na nossa orelha externa. E aí, a gente aproxima um pouquinho mais dessas células ciliadas. Ó, nesses cílios, eles têm como se fossem umas amolinhas interligadas. E quando se movimenta, promove a abertura dos canais iônicos para potássio. E o que eu tenho rico lá na minha endolinfa? Diferente dos outros líquidos extracelulares. Na endolinfa, eu tenho um líquido rico em potássio. Se eu estou abrindo o canal de potássio, o que o potássio vai fazer? Vai adentrar a célula ciliada. Potássio, carga positiva, o que ele vai fazer com a minha célula ciliada? Despolarizar. E aí, essa despolarização aqui vai ser responsável por abrir canais de cálcio. Ó, essa minha célula aqui vai agora adentrar, porque aqui eu tenho endolinfa e aqui eu tenho perolinfa. Vai adentrar cálcio. Cálcio entrou, opa, ele imediatamente vai se ligar nas vesículas com neurotransmissores e vai fundir com a membrana da célula ciliada, onde vai ter ali a liberação agora de neurotransmissor excitatório que irá despolarizar o meu nervo lá, a minha fibra nervosa do nervo coclear. Tudo bem? Tudo bem até aí? Eu sei que agora deu né? Vamos respirar agora, para que a gente possa de novo ver essa transdução aí sonora, tá? Então vamos lá. Eu tenho né? Essa onda sonora adentrando na cavidade externa da minha orelha externa. Vai movimentar a minha membrana timpânica que separa a orelha externa da orelha média. Na orelha média, eu tenho ossículos que irão se movimentar e irá movimentar a janela do vestíbulo oval, fazendo uma vibração. E aqui esse líquido que está presente aqui na minha orelha interna, ele, na cóclea aqui tudo, né? Tudo é aquela cóclea ali, tudo esse caracol aqui, ó, enrolado, tá? Movimentou aqui, que vai movimentar aqui. Toda o líquido aqui, tá? O que a gente vê aqui, essa cóclea desenrolada, vai movimentar o líquido que está ali dentro dessa cóclea. Esse líquido, ele tem duas funções, não só o movimento da estrutura, como também o componente desse líquido irá facilitar a transdução do nosso sinal. Então, nós temos aqui endolinfa, movimentando a membrana aqui, né? E a gente vai ter aqui a perilinfa. Então, nós temos um movimento aqui dessa membrana, que irá movimentar a célula ciliada, ou para um lado ou para o outro. Movimentando essa célula ciliada, como a membrana aqui tectorial ela é fixa, eu tenho esse cílio se movimentando de um lado para o outro. Esses cílios sendo movimentados para um lado, eu tenho a abertura de canais iônicos presentes nesses cílios, canais iônicos para o nosso íon potássio. Como a nossa membrana, a nossa endolinfa é rica em potássio, entra potássio, promovendo despolarização, abertura de canais de cálcio, que adentram cálcio na minha célula ciliada. E aí, adentrando o cálcio vai lá, se liga às vesículas com neurotransmissores, se funde com a membrana, é liberado o neurotransmissor excitatório. E aí, o estímulo externo, que era essa onda, finalmente se transformou, foi transduzido para, não sei nem se existe essa palavra, né? Mas gerou essa transdução finalmente e gerou um potencial de ação no meu nervo
coclear. Tudo bem? E aí, essa transdução, aí fica uma coisa interessante também, né? Luciana, como é que distingue sons agudos, distingue intensidades, sons graves? Essa membrana aqui, gente, ó, essa membrana basilar aqui, ó, ela é mais rígida aqui no seu início e ela é menos rígida à medida que vai para o final. Então, se eu tenho sons de alta frequência, eu tenho sons que batem aqui e aí serão os neurotransmissores, as células ciliadas presentes. Aqui já irá gerar movimento aqui nessa região da membrana. Os sons de baixa frequência, eles irão passar aqui, não irá conseguir movimentar aqui, irá passar e movimentar essa região distal, né? Eu falei sons, mas são as ondas. Então, ondas de alta frequência já conseguem movimentar esse início da membrana que é mais rígida. Ondas com baixa frequência, eles não conseguirão movimentar aqui, irá movimentar só aqui no final. E vocês viram que o movimento é fundamental para despolarizar lá o nervo, né, que está ligado, aquela fibra nervosa que está ligada. Então, eu tenho aqui, ó, 16 Hz, kHz, 4 kHz e 1 kHz. Então, se eu tenho frequências mais altas, essas células iniciais aqui serão as que sofrerão despolarização. Se eu tenho frequências mais baixas, então só as do final da rampa lá da nossa membrana basilar é que serão despolarizadas. E aqui na região também do núcleo coclear, lá na região do meu bulbo, teremos um mapa também que será responsável por distinguir isso aqui. Eu tenho uma... Será que vai dar bronca se eu tirar? Mas vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui gerar uma... como era que tinha? Era vesticoclear. Aqui. Aqui, ó. Essa animação aqui. Muito bacana ela. Espero que esteja gravando. As you probably already know, sound causes materials to vibrate. Now maybe you've noticed this phenomenon in your own life, feeling the vibrations from a loudspeaker. Som Along the basilar membrane to its apex or end, it vibrates more strongly in response to lower bass settings. O som adentrando aí, tá? Nossa membrana timpânica. Vai dar um desconforto no ouvido algumas vezes, tá? Vou adiantar um pouquinho mais. And or played at the same time. Each location in the basilar membrane has its own hair cells. When we hear that, Isso é como se fosse a nossa rampa, tá? Lá, a nossa membrana basilar. Então, alta frequência vai estar batendo aqui e vai estar sensibilizando as células receptoras aqui, e baixa frequência, mas no final sendo sensibilizadas nossas células ciliadas aqui no final. Então, é assim. Vocês viram aqui o nomezinho? Ó, depois colocam e dão uma checada, vejam o vídeo completo que é bem bacana. Deixa eu fechar aqui.
aqui. Vamos esperar que volte tudo. Acho que sim. Deixa eu só mudar aqui a canetinha. Então, gente, aquele videozinho traz, né, sons de baixa frequência, sensibilizando as células receptoras, as células ciliadas aqui dessa região mais final da nossa membrana basilar, enquanto sons de alta frequência, eles vão sensibilizar as células receptoras mais do início. Então, a partir disso é que o nosso sistema nervoso central, ele vai interpretar esses sons aí que entram a nossa orelha externa. E aí, aqui nós temos, ó, saindo aqui, né, o nosso nervo coclear junto com o nervo vestibular, que vai fazer uma conexão aqui nos núcleos cocleares do bulbo, que tem aqui esse mapinha de onde cada célula que está sendo sensibilizada. A partir daqui vai enviar informação para a região da nossa ponte, nosso tálamo e finalmente a nossa área cortical primária auditiva, que irá interpretar e a gente tem essa percepção do som. Uma coisa importante aqui, tá? Ó, vocês viram que esse lado aqui da nossa cóclea, né, nossa orelha aqui, desculpem, a nossa orelha do lado esquerdo, ela está sendo sensibilizada, está sendo estimulada. E aí, se o som tá aqui, ó, né? Então tá aqui. Só que esse estímulo do lado esquerdo, ele também será compartilhado com o nosso sistema nervoso central contralateral. Ó, tá vindo o som aqui, vai fazer uma conexão uma sinapse aqui nos núcleos cocleares do bulbo, mas do bulbo ele sobe para a região da ponte, mas também se direciona para o lado contralateral aqui, tá? Da região aqui da ponte contralateral no lado direito e continua para o lado esquerdo. Depois é que ele adentra ao tálamo. E é por isso que a gente consegue diferenciar, né? Depois façam aí, né, o som de onde vem. Né, com olhos fechados, é até um teste clínico aí que vocês podem fazer com o paciente de vocês com alguma lesão neurológica. Né, o paciente de olhos fechados, você vai e faz aqui, né, faz na frente, então faz atrás, no meio. Então, se vem numa reta aqui entre as duas orelhas, como é que fala? No meio das duas orelhas, exatamente no meio, o cérebro consegue interpretar que o som está chegando ao mesmo tempo, tá? Essa despolarização aqui, ela acontece ao mesmo tempo na ponte. Porém, se o som está vindo mais do lado esquerdo, essa despolarização aqui vai acontecer um pouquinho antes dessa despolarização do lado direito, bem como o contrário. E é por esse atraso, é um atraso bem mínimo, dependendo da angulação, tá? Pode chegar a 0,3, 0,6 milissegundos, alguma coisa assim, tá? Se vocês quiserem conferir esse númerozinho exato, vai estar no Neurociência, na parte de audição. Então, é muito, muito, muito pequeno o tempo de atraso dessa despolarização desse neurônio aqui presente na ponte, mas esse atraso é suficiente para que o nosso sistema nervoso ele consiga interpretar de onde está vindo esse sinal, do lado direito e do lado esquerdo. Tudo bem? E correlação clínica, né, essa perda auditiva, ela pode ser transmitida, ela pode não estar acontecendo por causa de uma não transmissão na orelha externa, ou na orelha média. Vamos pensar numa produção exacerbada de cerume na nossa cavidade, que é protetor, obviamente não é para ficar tirando tudo, porque quanto mais a gente tira em excesso, mais será produzido. Pode ser uma perda auditiva central, com algum dano nas vias neurais ali, tá? Entre a partir da orelha até a região do córtex cerebral, ou o próprio córtex, vamos pensar uma lesão de vaso na região cortical. E também perda auditiva sensório-neural, onde essas lesões estão presentes lá na nossa orelha interna. Então, a perda auditiva, ela pode ser desde a condução, de não estar sendo transmitida, central dessa interpretação não está acontecendo, ou ainda sensório-neural, está relacionada ali com a aferência do sinal até a região do córtex, tá? E a gente vai caminhar para o nosso penúltimo sentido. O nosso aí, equilíbrio, tá?
Primeiro que o nosso equilíbrio ele pode ser dinâmico ou estático, tá? Em relação à nossa cabeça, em relação ao horizonte, uma parte do corpo em relação à outra, ou também o nosso corpo em relação ao ambiente. E quem são os responsáveis por identificar um dos responsáveis, tá? O nosso equilíbrio ele vai vir através dos nossos mecanorreceptores, das nossas articulações, os nossos receptores nossa musculatura, fuso muscular, órgão tendinoso de Golgi, nossa visão e também o nosso sistema vestibular. Esses são os responsáveis pela manutenção do nosso equilíbrio. E aí a gente vai ter aqui os canais semicirculares, tá? Um anterior, um posterior e um lateral. E nós teremos também o trículo e o sacro, que serão responsáveis pelo nosso equilíbrio. Aqui nessa cavidade, tá? Deixa eu ver aqui. Tá. Nessa cavidade, nós teremos... e não só a velocidade, tá? Não só o movimento, mas ele detecta essa aceleração e a desaceleração, tanto linear quanto as angulares, que estarão presentes aí na nossa movimentação. Então, o que acontece, tá? Nós teremos nesses ductos aqui, né, que formam os nossos canais e o nosso sacro e o trículo, nós teremos também a presença de uma membrana com as células e os estereocílios. Acima desses estereocílios, nós teremos aqui máculas e membranas que, ao nos movimentarmos, gerará um movimento aqui nesses cílios. E aí a gente tem aqui, ó, no nosso movimento da cabeça, tá? Uma coisa importante a gente tem aqui, ó, o sacro, ele vai ser responsável por essa aceleração e desaceleração no sentido vertical, quando vocês estão no elevador, que vocês sentem, né, aquele movimentozinho, e aí mesmo de olhos fechados, vocês conseguem identificar se o elevador está subindo ou descendo, devido ao sacro, e o trículo vai ser por aceleração e desaceleração no sentido horizontal. E aí a gente tem aqui a movimentação da cabeça, e a movimentação da cabeça a gente vai ter aqui essa membrana com os estatocônios, tá? E as células ciliadas. Se a gente movimenta a cabeça assim, o que vai acontecer lá no nosso sacro e o trículo? A gravidade vai movimentar essas membranas aqui, que tem esses estatocônios, que faz um peso aqui, vai movimentar esses cílios para um lado e para o outro. E aí, esse movimento do cílio para um lado e para o outro, assim como acontece lá na nossa cóclea, vai promover a abertura e vai despolarizar essas células, tudo bem? E aí a despolarização das células vai enviar informação para o nosso encéfalo de qual célula está sendo movimentada, e aí a gente vai ter a percepção para que lado, né, esse cílio movimentou, e aí a gente vai ter a despolarização e a levar a informação para o nosso sistema nervoso central. A gente tem aqui, ó, nesses canais semicirculares, a presença aqui de ampolas. Nessas ampolas, a gente vai ter essa estrutura aqui, onde a gente tem membranas com as células ciliadas, com as células ciliares, e os estereocílios aqui na ponta dessa membrana, tá? E a gente tem aqui uma cúpula. Quando a gente move... E aqui a gente tem líquido dentro, tá? Desses canais aqui. Quando a gente movimenta nossa cabeça, esse líquido, ele vai também se movimentar dentro dos canais. E o movimento do líquido vai fazer com que essas células ciliadas, elas se movimentem para um lado ou se movimentem para o outro. E esse movimento será o responsável por detectar, na verdade, estimular determinadas células que irão enviar informação para o nosso sistema nervoso central, e ele irá perceber para que lado a gente está virando a cabeça. Ó. A gente tem aqui a cabeça em rotação, a posição da cúpula na cabeça imóvel lá, tá? E aí a rotação para a direita.
E aí, o que vai acontecer? Inicialmente, a gente vai ter... Como é que fala? Ai, gente, quando a gente tá parado, esqueci o nome. Enfim, quando vai movimentar para um lado, a gente mantém um pouquinho, como se fosse uma aceleração e uma desaceleração do carro. Quando a gente está em movimento, inércia. Quando a gente está, né, a gente tá com o carro parado e o carro dá o arranque, né, o que a gente faz? A gente tem o nosso corpo, ele quer ficar parado, e aí a gente vai para trás. Assim, quando ele freia, o nosso corpo quer continuar em movimento, então a gente vai para frente. Da mesma forma, acontece aqui com essa cúpula, tá? A partir do movimento aqui, ó, girei minha cabeça para a direita. Girei minha cabeça para a direita. O que essa acontece com aqui? Ela vai para o outro lado, ela quer se manter para o lado. Então, esse movimento para cá vai despolarizar essa célula e vai enviar informação para o meu sistema nervoso central. Enquanto que o lado de cá, ela está paradinho, e aí eu tenho o quê? Uma hiperpolarização. Né? Lembre-se de um lado para o outro, a entrada de potássio, saída de potássio, lá nos nossos cílios. E isso vai identificar para o meu sistema nervoso central, peraí, está despolarizando desse lado, hiperpolarizando desse, ou seja, está girando a cabeça para o lado, né, para a direita. O contrário também, girei para cá, então despolarizei aqui, hiperpolarizei aqui. Opa, está girando a cabeça para o lado esquerdo. E aí, essa informação, essa despolarização irá através do nosso núcleo, do nosso nervo vestibular, e fará conexões aqui, tá? Com o nosso tronco encefálico, vai para o lado também contralateral, e aí chega na área do córtex cerebral. Lembrando que vai ser enviado também informações para a região do nosso cerebelo também, não só para a região cortical. A gente vai falar um pouquinho mais específico da parte de equilíbrio, também de controle aí do equilíbrio, quando formos falar da parte de controle motor. Nas próximas 2 aulas que está relacionado com controle motor, partindo do nosso sistema nervoso central. Mas o que é interessante que vocês saibam agora é que nós temos esses órgãos aí, o sáculo e o trículo, que serão responsáveis por identificar o sáculo, aceleração no sentido vertical, o trículo, aceleração no sentido horizontal, ou seja, esses cílios aí presentes, tá? Irão ser mobilizados no sentido da aceleração, né? No sentido contrário, na verdade, da aceleração. Nós teremos aqui os canais, que o canal lateral, ele será sensibilizado, as células presentes lá serão sensibilizadas quando a gente faz esse movimento de não com a cabeça. O anterior, tá? O canal anterior com movimento sim da cabeça. E também o posterior, quando a gente faz esse movimento aqui na direção de ombro a ombro, tá? É interessante também saber que o movimento no sistema vestibular, que esse movimento das células ciliadas aqui a partir da membrana dos estatocônios e também da cúpula aqui nas células ciliadas, eles enviarão informação para o meu sistema visual. E é aí aquele reflexo que a gente tem, que é o reflexo que é muito utilizado pelas bailarinas, né, quando rodopiam lá, que é aquela manutenção do olhar fixo. Então, se vocês ficarem aí de frente para alguém e vocês movimentarem a cabeça dela rápido, tá? Vocês vão notar que o olho vai sempre no sentido contrário, que é o que a gente chama de reflexo de olhos de boneca. Então, se eu movimento para cá, o olho fica fixo para cá. Se eu movimento para cá, o olho tem que ficar para cá. Fixo, tá? Fica fixo. Se tá movimentando ali, se você faz esse movimento aqui, tá? Deve estar engraçado isso no vídeo, mas se você faz esse movimento com a cabeça, né? Movimenta a cabeça do paciente rápido, é mais um teste que você pode fazer para identificar alguma lesão, ou periférica ou central, no sistema de equilíbrio desse paciente. Então, o olho pode ficar mexendo e não ficar fixo, porque você tem que virar e ele ficar fixo, tá? Se ele ficar movimentando, é uma alteração. Depois eu não procurei nenhum vídeo no YouTube para ilustrar aqui, mas depois procurem aí reflexo de olhos de boneca alterado, que aí vocês vão ver o médico ou o fisioterapeuta fazendo o teste e aí identificando
essa alteração no reflexo do paciente, tá? E aí a gente vai para o nosso último, deixa eu colocar aqui água, que eu falei demais hoje, não sei nem quanto tempo tá essa aula aí, mais 5 sentidos, né, gente? Transdução de todos eles. A gente vai para o nosso último sentido aí, que é o sistema visual. Então, vamos lá. Sistema visual. Então, a gente tem aqui rapidinho a anatomia, né? Esse olho, ele é um órgão sensorial que funciona como uma câmera. Ele vai focar as luzes sobre a superfície sensível à luz, que é chamada de retina, e aí, utilizando essa lente, aí que será a pupila, como uma abertura, cujo tamanho pode ser ajustado para modificar a quantidade de luz que entra aqui na região da nossa pupila. E até também um teste que vocês fazem para identificar se o paciente tem alguma alteração nesse sistema nervoso, né? Quando bota muita luz, o ideal é que essa pupila ela vai se contrair, ela vai diminuir o diâmetro. E quando você tira essa luz, aí ela tende a se dilatar. Então, isso é o natural que aconteça. Muita luz, a pupila contrai. Pouca luz, essa pupila ela tende a dilatar. Acontece isso com a variação da luminosidade durante o dia, mesmo que a gente saia de um ambiente menos luminoso para um ambiente mais luminoso, ou ainda com o decorrer do dia, onde essa luz ela vai diminuindo, a luz natural vai diminuindo. Então, é uma tendência natural que aconteça esse aumento ou a diminuição do tamanho da pupila para deixar entrar mais luz ou diminuir a quantidade de luz que vai ser responsável também por uma melhor visualização da nossa imagem. Então, a luz vai adentrar aqui na região da pupila e aí a gente vai ver essa imagem aqui sagital, onde a gente tem o olho. O olho vai ter o bulbo, né, desse olho aqui, onde a gente tem 3 camadas concêntricas, onde a gente vai ter a esclera, que é aquela parte mais externa, mais branca, que a gente consegue perceber, até olhando aqui para a pessoa. E aí, eu vi até que essa questão dessa esclera mais branca em humanos é até uma questão de evolução também, porque os nossos olhos, eles também são responsáveis não só por visualizar imagens, mas até uma certa comunicação, né? Você e seu amigo, quando chega aquela pessoa que vocês gostam muito, né? Só com o olhar você já se comunica. E isso só é possível porque a gente tem essa esclera mais branca, então a gente consegue identificar para onde o outro está olhando, ou até se comunicar mesmo através dos nossos olhos, tá? Então, a gente tem aqui a parte da corióide, cadê aqui a corióide, tá? E a esclera aqui, ó, mais branquinha, que é o que a gente consegue até ver externamente. A gente tem aqui a parte da corióide e aqui, finalmente, a gente tem aqui a nossa retina, esse mais amarelinho, que é onde estarão presentes os nossos receptores responsáveis pela transdução do nosso sistema visual. Nessa retina, olha eles aqui. Nessa retina estão presentes os fotorreceptores. Esses fotorreceptores nós temos do tipo de cones, que são responsáveis pela visão colorida e alta acuidade, estão mais na região central aí da nossa retina, da nossa fóvea, que é onde acontece lá como é que fala? A projeção da imagem que a gente está vendo. Os bastonetes, que são utilizados em uma visão quando a gente está sob pouca luz. Esses fotorreceptores, eles estão presentes na parte mais profunda da retina, então a luz está vindo nesse sentido aqui, tá? E aí, ó, vai ser lá no fundinho do nosso olho que estarão os nossos fotorreceptores. E eles serão os responsáveis pela transdução, que é transformar essa energia luminosa em uma energia elétrica, que será o nosso potencial de ação. E quando a gente aproxima, ó, esses fotorreceptores aqui tá nessa imagem aqui menor, tá? E aí, os nossos cones e os nossos bastonetes, que são um pouquinho maiores, tá? A transdução dessas células fotorreceptoras acontece de forma semelhante. Apesar desse aqui, ó, a luz vindo aqui, tá vendo? Aí, ó, a luz tá vindo nesse sentido aqui, ó, tá? Ó. Aí a gente vai ter aqui, ó,
nossa retina, que aí nós temos as células ganglionares, que dependendo da luminosidade do centro e na periferia, a gente consegue captar, como é que fala, meu Deus? O contraste, tá, das cores, o contraste do que está mais fundo, que está mais próximo aos nossos olhos. Então, são elas as responsáveis. Vocês se leram já o capítulo da Silverthorne, elas são aquelas células lá do finalzinho on e off, tá? E aí elas são, aqui, ó, a luminosidade entra aqui, né, e vai bater aqui nesses fotorreceptores. A gente tem aqui, ó, as células bipolares. E nós temos, finalmente, aqui os nossos receptores, nossos fotorreceptores, tá? Então, o caminho da luz vem nesse sentido, e aí a transdução, né, a geração do potencial de ação vai acontecer no sentido oposto. Então, a luz vai entrar aqui, vai sensibilizar, vai estimular essas células. A partir da despolarização dos meus fotorreceptores, serão estimuladas as células bipolares e, por último, as células ganglionares, e aqui estarão os nossos nervos, tá? Que irão enviar informação para o nosso sistema nervoso central. Então, a luz vai adentrar todas essas camadas até atingir os fotorreceptores, e a partir da despolarização dos fotorreceptores serão despolarizadas as células no sentido contrário. Então, o que acontece lá? Mas, ó, a gente tem esse pigmento aqui. Esse pigmento, ele será responsável por captar essa luz extra, essa luz em excesso, que não será parte desse processo de transdução. Aí a gente tem aqui, ó, a parte externa dos nossos fotorreceptores, né? O segmento interno aqui e o terminal sináptico dessas células dos fotorreceptores em direção às nossas células bipolares. E aí a gente vai se aproximar, aqui, ó, a retina, tá, ó. Então, a luz vem daqui para cá, bate aqui, e aí vai no sentido contrário à transdução. Então, o que acontece aqui, tá? Vamos respirar. E na visão, acontece um pouquinho diferente. O estímulo para a visão, né, o que a gente pensa aqui? Que é a luz. Só que essa luz, a presença da luz, ao contrário dos outros estímulos, a presença da luz, ela vai hiperpolarizar a minha célula. Isso mesmo, não entenderam errado. A presença da luz como estímulo irá hiperpolarizar a minha célula. Vamos entender o que acontece num ambiente com pouca luminosidade. O que a gente tem aqui, ó? A gente vai ter aqui, ó, os bastonetes, mas acontece nos cones da mesma forma, tá? A gente tem aqui os bastonetes. E num ambiente com pouca luminosidade, a gente tem aqui, ó, a proteína G, tá? E nós teremos aqui a rodopsina, que é a junção da opsina com o retinal. Esses dois estarão aqui acoplados com pouca luminosidade, tá? Com pouca luminosidade, nós teremos rodopsina inativa, nós teremos a transducina aqui. E o que acontece no meio intracelular? Eu tenho uma alta concentração do GMP cíclico. Quando eu tenho uma alta concentração desse GMP cíclico, ele mantém os canais de cálcio e sódio aberto e os de potássio também. O que vai acontecer com o canal de sódio e cálcio aberto? Eu tenho uma despolarização da minha membrana. E eu tenho a liberação aqui do neurotransmissor. Então, se eu estou num ambiente de pouca luminosidade, os bastonetes estão sendo, os meus fotorreceptores estão sendo despolarizados por essa ausência de luz. Porque a ausência de luz ou uma pouca luminosidade, eu mantenho a rodopsina inativa. Essa rodopsina inativa é responsável por manter uma alta concentração do GMP cíclico intracelular. Alta concentração do GMP cíclico intracelular
quer dizer que ele mantém os canais de sódio e cálcio abertos. Entra cálcio e sódio, despolariza a membrana, o cálcio internamente vai puxar as vesículas dos neurotransmissores, irá ser liberado neurotransmissor e aí terá a despolarização daquela membrana, daquela célula bipolar que a gente falou aqui, ó, tá? Essa célula bipolar está sendo despolarizada. Quando a luminosidade entra, ela faz com que tenha uma ativação da rodopsina. E aí, essa rodopsina ativa, ela vai se ligar à transducina aqui G. Ligação na transducina G fará com que esse GMP cíclico diminua a sua concentração. Diminuindo a concentração do GMP cíclico, eu tenho os canais de cálcio e sódio fechados. E eu continuo saindo potássio aqui, ou seja, eu tenho perda de carga positiva internamente. Toda vez que eu tenho isso, eu vou ter uma célula hiperpolarizada. Essa célula hiperpolarizada, ela vai liberar pouco neurotransmissor, tá? Então, por isso que eu consigo enxergar tanto com luminosidade como em baixa luminosidade, porque eu sempre tenho a liberação de neurotransmissor, porém, em pequena quantidade, quando eu tenho presença de muita luz e em grande quantidade quando eu tenho a ausência de luz. Tudo bem? Mas aí, com o passar do tempo, eu tenho a recombinação e a rodopsina, né? Se liga aqui o retinal se liga a opsina e eu tenho uma reciclagem. Então, vai ficando uma reciclagem contínua aqui desse retinol e eu tenho um quantitativo de neurotransmissor sempre sendo liberado nessa fenda sináptica. Tudo bem? Então, é isso aqui que acontece, tá? E aí, ó, eu tenho a despolarização desses fotorreceptores, que vai liberar neurotransmissor aqui nessa fenda sináptica, que vai despolarizar as células bipolares, que vai despolarizar finalmente as células ganglionares e irá levar a informação para o nosso córtex lá na região occipital. Tudo bem? Outra coisa importante aqui quando a gente fala do sistema visual, né? A gente tem aqui esse campo mais próximo ao nosso nariz, que vai ser um campo binocular, onde tanto o olho direito quanto o olho esquerdo ele está tendo a informação da imagem, e eu tenho uma parte mais externa que vai ser responsável por esse campo visual exclusivamente direito ou monocular e exclusivamente esquerdo, né? Então, eu tenho aqui visão bipolar e aqui a visão monocular. Binocular, na verdade, bipolar não, binocular, tá? Binocular e aqui a visão monocular, onde responde apenas pelo lado direito e esquerdo. Se vocês forem colocando a mão aí na frente de vocês e forem indo aqui para o final, tem determinado momento, né, que o olho direito vai só enxergar o olho direito. Se a gente fechar aqui, né, a mão direita, o olho esquerdo, a mão esquerda e o olho direito, a mão direita, né, porque vai estar mais nessa parte periférica, obviamente, se você fechar o olho, porque senão vai ficar enviando a informação o tempo inteiro para o seu cérebro dessa mão aqui, e parece que você está olhando com a visão esquerda, mas não, se você fechar o olho direito, você perde a visualização dessa mão direita no campo periférico, tá? Então, fecha um dos olhos e aí vai fazendo. Quando você perder a visão da mão direita, é porque se tornou já uma visão monocular e você está enxergando apenas com o olho esquerdo, tá? E parte aqui, ó, dessa visualização do campo direito, ela vai lá para o meu córtex esquerdo e parte da visualização do meu campo visual esquerdo irá lá para o meu córtex visual direito, tá? Então, tem essa decussação aqui também. Então, a gente tem aqui o nervo óptico e aqui eu tenho a decussação na região do quiasma óptico e aqui eu tenho o trato óptico, né? Esse trato óptico vai receber a informação tanto do lado direito quanto esquerdo e a região aqui do nervo óptico, ó, se eu tenho uma lesão aqui, então estou lesionando só essa parte aqui da região direita, se eu tenho uma lesão aqui, né, da parte esquerda.
Já aqui, se eu tenho no trato, eu tenho uma correlação já da lesão das fibras, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, porque já houve esse cruzamento, tá? E aí, o meu córtex visual aqui recebendo a informação tanto do lado direito quanto do lado esquerdo de ambos os olhos, tá? Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês na aula de hoje. Eu sei que a aula foi um pouquinho longa, que os sentidos é um pouquinho desafiador, mas o que é essencial da aula? O processo de transdução. Como que ele acontece? Quais são os receptores? O que vai para o meio intracelular? E o que despolariza ou hiperpolariza a minha célula receptora, tá? Então, por hoje, era só.